Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é o seguinte: se você tiver a cabecinha aberta, se você tiver a mente aberta, você gosta de ouvir teorias de conspiração, você gosta de ouvir ficção, histórias, etc e tal, esse vídeo é pra você. Agora, se você for muito frágil, muito sensível, muito fanático religiosamente, é melhor nem assistir esse vídeo. Eu não tô questionando a fé de ninguém, não tô querendo impor nada, não tô querendo falar sobre verdade, o que é verdade, o que deixa de ser verdade. Apenas uma teoria, um pensamento, uns questionamentos, né? Mas para quem acha que conhece a verdade, toda a verdade sobre a vida, né? Conhece a versão que é a verdade absoluta e inquestionável, então é melhor nem assistir esse vídeo. Mas a parada é a seguinte: é óbvio que existe um Deus. Por que que é óbvio que existe um Deus? Porque não foi o ser humano que criou o planeta Terra. E também falar que não existe um Deus é falar que o ser humano é a criatura mais avançada que existe. Falar que somos os seres superiores mais avançados que existem. Em todo o planeta, em todo o universo, em toda a galáxia, em todas as possíveis realidades de universos paralelos, etc e tal. E só do tanto de planeta que nós conhecemos, com a tecnologia que a gente tem hoje, que está engatinhando, que a gente tem menos de 200 anos de tecnologia de exploração espacial, só nos anos 70, coisa de 30, 50 anos atrás mais ou menos, é que começaram a lançar satélites para o espaço. Então, vamos com calma, né? O ser humano conhece planeta pra caramba, conhece o universo pra caramba. E só nós somos os seres superiores, somos a maior criação, a coisa mais poderosa que existe no universo, a forma de vida mais inteligente, mais avançada que existe no universo. Inclusive, muitas pessoas questionam sobre a vida de outros planetas, né? Vida de extraterrestres, de aliens e tal. Só que o tanto que a gente conhece, se a gente parar para pensar quanto por cento do universo a gente conhece realmente. Todos esses planetas que nossa espécie conhece representam o que? 1% do universo? 5%? 10%? 50% do universo? Quanto por cento do universo que representa o que a gente conhece? A nossa primeira sonda, uma das primeiras sondas lançadas lá nos anos 70, agora em 2024, 25, que ela cruzou os limites do sistema solar, que ela saiu do limite do sistema solar, da distância, até onde falaram que existe a fronteira invisível ali, até aqui é sistema solar, que é o sistema solar onde nós existimos, o planeta Terra e os outros 9 planetas. Então, a partir daqui já não é mais sistema solar, a partir daqui já é outro tipo de já é universo profundo, já tem outros sistemas solares que pertencem a outras galáxias, etc e tal. Mas o ser humano com essa mania de criar as fronteiras, igual a gente criou fronteiras aqui no planeta Terra para limitar as cidades, os estados, os países, os reinados antigamente, né, os impérios antigamente e tal. As tribos mais antigamente ainda, né? Sempre desde que existiu o ser humano, existiam limitações, né, do ser humano criar fronteiras ali do território que é dele, o ego do ser humano, né? Então por isso que a gente crê que não existe Deus, porque nós seres humanos somos a criatura mais avançada que existe e tal. Só que aí vem a questão: nenhum ser humano, por ser um ser inferior, nós somos inferiores até aqui na Terra. A gente acha que somos superiores em comparação aos outros tipos de animais, mas esquece que nós somos um tipo de animal, nós somos primatas, nós somos mamíferos. Igual existem as várias raças de cachorro, as várias raças de gato, as várias raças de cavalo, as várias famílias ou tipo de animais, né? Tipo, tem os felinos, né? De pequeno porte, de médio porte, de muito porte, o que eles chamam de parente, né? Que são animais que são parentes um dos outros ali, né? Um felino é parente do outro felino, um herbívoro é parente do outro herbívoro, etc. Coisas que nós criamos, nossos conceitos humanos para rotular, para definir tudo. Então, assim, se a gente parar para pensar, um leão, um tigre, vários outros animais correm muito mais que nós, são superiores a nós porque conseguem correr em velocidades muito maiores que a nossa. Os cachorros têm o faro muito mais aguçado que o nosso. Eles conseguem sentir o cheiro, identificar o cheiro a umas distâncias absurdas e com tanta distância de espaço, né, daqui até tantos quilômetros ali para frente, quanto de tempo,
né, que passou alguém aqui 1 hora atrás, mais ou menos, o cachorro ainda sente o faro do cheiro daquela pessoa. Consegue distinguir o cheiro de cada pessoa, de cada tipo de das outras formas de vida que existem também, né? Então, os animais são todos. O chimpanzé é muito mais forte que nós, tem muito mais massa muscular que nós, consegue saltar, né? Uma impulsão vertical muito maior que a nossa. São muito superiores. Os vários animais são muito. A formiga carrega 10 vezes o peso dela. Né? A formiga é o animal mais marombeiro que tem, né? Não usa esteroide, não usa anabolizante, não usa nada, mas carrega 10 vezes o peso dela. Então, assim, os outros animais são muito superiores a nós. Porém, em avanços tecnológicos, conhecer, usar tecnologia, nós somos superiores a eles. Aprendemos a desenvolvemos nossas tecnologias para caçar, para predar o animal, para criar nossa comida, para facilitar a nossa vida de ter nossa, como adquirir nossa comida, de vencer nossas batalhas, né? Enfim. Mas, em outros aspectos, somos inferiores, é questão de ponto de vista, né? Então, assim, um ser inferior, por exemplo, uma formiga, conseguiria escrever um livro falando a diferença entre um cavalo e uma baleia e um tubarão? Eles são seres superiores a ela, mas ela não consegue, não sabe que eles existem, não tem conceito. Então, como que qualquer tipo de ser inferior ia conseguir falar, descrever sobre um ser superior, falar o que um ser superior precisa, como que é um ser superior, né? O que que ser superior espera que a gente faça, o que a gente precisa fazer para aquele ser superior nos salvar e tal, senão ele não vai nos salvar, vai nos condenar, que a gente precisa adorar e tal. Que tipo de ser superior se incomoda com o que o ser inferior faz? O cachorro tá ali comendo a comida dele, mexendo no lixo ali. O cachorro ele que tá mexendo no lixo, procurando a comida dele. Ele se importa com as formigas que estão ali no lixo, que são seres inferiores a ele? O que elas estão fazendo, deixando de fazer? Ele pede para as formigas ficarem louvando ele? Que tipo de ser superior vai se importar com o que os seres inferiores fazem? Se os seres inferiores fazem o trabalho para ele, fazem o trabalho por ele, fazem do jeito que ele quer. Eu quero assim, ponto final. Não me desobedeça, não questione. Não, não faça birra, só faça do jeito que eu tô falando que tem que fazer, porque se não fizer desse jeito que eu tô falando que tem que fazer, você vai estar condenado, eu não vou te salvar. Que tipo de ser superior fala isso para os seres inferiores? Bem egocêntrico, né? Uma criação bem egocêntrica, um ser superior frágil, porque ele também não tem a onisciência, porque um Deus que tem onisciência, o que é a onisciência? Todo conhecimento, conhecimento além do espaço e do tempo. Então é um Deus sabe onde todos os seres inferiores vão nascer, onde, quando e como vão nascer. Cada escolha, cada pensamento, durante cada milésimo de segundo de vida, de existência daquele ser inferior, todas as escolhas que aquele ser inferior vai tomar, todas as decisões que aquele ser inferior vai tomar, todas as atitudes, todas as falas, tudo que aquele ser inferior vai fazer ao longo de toda a vida, um Deus já sabe, antes daquele ser inferior nascer. Como, quando e onde os seres inferiores vão morrer, um Deus já sabe. Então, se Deus já sabe, aquele ser inferior não precisa provar para ele o que ele já sabe. Não precisa mostrar para ele o que ele já sabe. E que tipo de ser superior, que tipo de Deus é falar para o ser humano, o ser inferior, né? Você tem que fazer assim, tem que viver dessa forma. Se você não viver dessa forma, você está me desonrando. Se você não viver dessa forma, eu não vou te salvar. Você tem que me idolatrar, você tem que curvar-se a mim, você tem que fazer as coisas por mim, tem que fazer as coisas para mim, tem que fazer as coisas em meu nome, tem que fazer as coisas para demonstrar o que eu já sei. Qual que é a lógica de um ser superior falar isso para o ser inferior? E como que um ser inferior vai descrever o que é um ser superior? Se ele não tem nem noção da existência do ser superior, como que ele vai descrever o que é um ser superior? Né? Então não tem como, não faz sentido, não tem lógica essas histórias que ensinam pra gente. E eu acho que você passar a vida sem questionar, sem fazer esse questionamento, é absurdo, é uma coisa muito estranha você não questionar as coisas tão óbvias, tão claras, a partir do momento que você é um ser pensante, que você sabe pensar, né? Sabe usar a lógica, o bom senso, e mesmo usando a lógica, o bom senso, mesmo vendo a verdade, só a verdade liberta. Mas como se conhecer a verdade? Você conhece a verdade aceitando cegamente aquilo que empurram para você não pode questionar sobre aquilo, tem que só aceitar aquilo ali como verdade absoluta e inquestionável? Ou você se conhece a verdade se questionando, usando a lógica, o bom senso, o senso crítico, usando a capacidade intelectual que Deus deu pra gente? Porque se existe um Deus, se existe um ser superior que criou a gente, que criou o planeta, e que deu a capacidade para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente usar um cérebro, é para a gente usar. Né? Porque existe o físico,
Existe o mental e existe o espiritual. Um não vive sem o outro, um não compete, não existe o eu físico, o eu mental e o eu espiritual, existe o eu, o tudo, o conjunto de tudo, onde cada um é um conjunto de tudo, não existe separado, né? Então, como o ser humano não é esse ser superior, como o ser humano não é o ser mais poderoso que existe, porque não foi o ser humano que criou o planeta Terra, muito menos os outros planetas, então existe um ser superior ao ser humano, que foi o ser que criou todos os outros planetas, criou, né, o Cebolinha, criou o ser humano, criou todos os outros animais, porque não foi o ser humano que criou os outros animais também, as formas de vida, as plantas, etc e tal. Não foi o ser humano que criou o Sol, a Lua, etc. Então existe um outro ser que criou tudo isso. Existe um lugar, né, onde foi criado tudo isso. Existe um espaço para ser criado aquilo ali. Porque se não tivesse o espaço, não tinha como criar aquilo ali. Como que ia pôr ali o Sol, criar ali a Lua, se não tivesse o espaço para pôr eles ali? Né? Então, um ser superior que criou todos os planetas, os sóis, as luas, etc., porque não existe só o nosso Sol e nem só a nossa Lua, existem vários outros sóis menores que o nosso, maiores que o nosso, mais antigos que o nosso, mais novos que o nosso, assim como luas e outros planetas também mais antigos que o nosso, mais ou menos na mesma faixa etária que o nosso, e mais velhos que o nosso, menores que o nosso, do tamanho do nosso, maiores que o nosso. Existe por aí pelo universo tanto espaço onde existem tantos desses planetas, sóis e luas, etc., ou seja, existe um ser superior que é muito maior do que esse espaço, que vive fora desse espaço, que vive além desse espaço, que tem esse espaço disponível para criar ali e colocar ali todos esses planetas, sóis, luas, etc e tal. Então, como que a gente vai saber como que é esse ser superior se a gente não conhece nem o espaço inteiro? A gente não conhece nem todos os planetas e todos os sóis e todas as luas que existem por aí. Como que a gente vai conhecer o ser superior que criou tudo isso? Que está além disso, que está fora disso, além, muito além disso. Então não tem como. Não faz sentido. Todas as religiões só criaram a sua própria interpretação para a pergunta filosófica de o que é a vida, o que é estar vivo, o que é um Deus. Né? Cada religião foi criada por seres humanos. Seres humanos, um grupo de seres humanos que se juntou e criou uma religião. E criaram uma interpretação da história de o que é Deus, o que é ser humano, o que é estar vivo, o que é esse planeta. Uma outra religião fez a mesma coisa, criou a mesma história de o que é esse planeta, o que é Deus, como é Deus, o que é estar vivo, o que é ser humano. Um outro grupo de pessoas foi lá e criou uma outra religião. E nisso já existem mais de 3.000 religiões ao longo do planeta. Nos tempos atuais, e antigamente também, na época do Império Romano, existiam tantas outras religiões. Na época do Egito Antigo, existiam tanto de outras religiões. Na Ásia, onde é hoje Japão, Coreia, China, etc., que eles passam lá, eram outras religiões que tinham. Hoje, algumas ainda existem. Religiões muito mais antigas que as que a gente tem aqui no Brasil. Religiões muito mais antigas que o próprio país Brasil, que já existiam no Japão, onde hoje é China, Japão, Coreia, etc. Já tinham religiões muito antes dessa, muito antes de começar o Império do Egito Antigo, muito antes de começar o Império Romano, já existiam várias religiões ali na África, na onde hoje é a África, na onde era hoje é a China, o Japão, Coreia, etc. Já existiam várias religiões ali muito antes. Né? Então, sempre existiram várias religiões para o ser humano explicar os conceitos dele de regra, de leis, de conceitos sociais do que é um Deus, do que um Deus precisa que a gente faça, do que um Deus quer que a gente faça, de como Deus quer que a gente viva, quem é esse tipo de Deus, o que temos que fazer, o que não podemos fazer, né, para poder esse Deus nos salvar. Então, já parou para pensar sobre isso? Deixe seus comentários aí, deixe o seu comentário nos comentários, no espaço, se quiser. Se não quiser, não comenta, etc e tal. Mas tá aí o vídeo, paz para todos, fui.